Amados irmãos, capítulo 17 de João, deixe sua Bíblia aberta, que eu quero fazer alguns tópicos dessa oração de Jesus Cristo pelos seus discípulos, por mim e por você. Se eu perguntar quem é discípulo de Jesus aqui, os irmãos vão levantar a mão, porque vocês são discípulos. Então, Jesus intercede por nós. Ele intercedia quando ele estava aqui nesse mundo e continua intercedendo à direita de Deus. Oração sacerdotal de Jesus foi proferida após a última ceia, antes da agonia experimentada por Jesus no Getsêmani. Trata-se de uma intercessão, não somente pela vida dos discípulos seus contemporâneos, mas pela vida de todos os discípulos no futuro. Ele estava ali intercedendo. E quando eu estava pensando nessa oração sacerdotal, lendo o texto, inclusive de um teólogo chamado Messias Anacleto, ele fala com excelência sobre esta oração, porque Jesus Cristo mostra o cuidado que ele tem por nós. Jovem, adolescente aqui nesta noite, participando dessa vigília, alguns com também a participação, trazendo estudo, trazendo uma palavra, como o irmão Gilberto deu abertura falando, que já estava cansado com 23 anos, eu fiquei preocupado com essa palavra, sentindo cansado e envelhecido com 23 anos, tem que ter cuidado com as palavras, né? A palavra tem poder, meu irmão. Imagina quando esse homem chegar a 58, talvez não esteja nem na vigília, mas eu creio que se for um quebra-gelo, ele não estava falando sério, talvez brincando, né? Tomara que seja brincadeira, né? Cansado, envelhecido, com 23 anos, depois da idade dele, isso aí chocou o mundo, né? Todo mundo que ouviu, mas, enfim, vamos acreditar que tratou-se de uma brincadeira. Oração sacerdotal. João capítulo 17. Vivemos em um tempo em que a oração pessoal e íntima com Deus tem sido desvalorizada para uma religiosidade de holofotes, microfones. É impressionante que quando Jesus Cristo, o Sermão do Monte, ele falando sobre oração, uma das suas primeiras palavras, depois ele vai ensinar a oração do Pai Nosso, ele diz que quando a gente quisesse orar, entrasse no quarto, lembra disso? Fechasse a porta do quarto e orasse ao Pai em secreto. E o Pai que estava em secreto iria dar recompensa. É impressionante como essa questão da oração pessoal é importante na vida do crente. E Jesus Cristo, como um sacerdote, ele sabia que tinha que interceder pelos seus discípulos, mas ele ensinou também a ter aquele momento a sós. E aqui, quando eu estava pesquisando, o autor fala que hoje em dia está muito enfraquecida a questão da oração. Houve tempos que a igreja tinha mais noite de vigília. A gente percebe que isso está sendo cada vez mais, vamos dizer, raro de acontecer. E há uma necessidade nossa de orar, buscar a presença do Senhor. Aqui fala que, como cristãos, nós temos muitos motivos para oração pessoais. Familiares, orar pela igreja, orar pela sociedade. E na vida cristã, cada desafio ou problema, vivemos que se torna um motivo para orar. Por exemplo, aqui, se a gente fosse consultar pessoalmente cada irmão, às vezes membro da mesma família, os casais, têm motivos diferentes de oração. Às vezes a gente tem um pedido em comum, eu e Marisa, inclusive a gente hoje a gente estava conversando na sós em casa, e eu dizia assim, Marisa, tem um motivo especial que eu queria que você orasse. Eu e ela, a gente está orando, ela tem outro motivo, ora pela família, ora também pela nossa família, de forma geral, mas tem um motivo em comum, e a gente combinou para orar com esse motivo que é nosso. A gente apresentou, está apresentando ao Senhor, inclusive durante esta noite de vigília. Então, eu vi que perceber que oração é um privilégio. Aqui, o doutor Messias, que ele é um pastor presbiteriano, ele diz que orar é colocar-se em contato, em intimidade e em comunhão com Deus. É muito mais, porque ele diz que hoje a gente, quando ora publicamente, a gente fica preocupado, que a gente está orando por todos, as pessoas estão escutando nossas palavras. E o orar a Deus é coisa muito mais profunda, não só falar, mas ouvir. Ele fala de algumas exigências para você orar. Você notar que Jesus Cristo procurava o silêncio dos montes, ele orar lá, e ficava ali meditando, refletindo, e passava a noite orando, noites orando. A oração é muito importante. Para mim,
quando a gente lê o Evangelho, Jesus Cristo fazia muitas vigílias, madrugada dentro em oração. A vigília, eu aprendi, fui muitas vigílias na minha juventude, e sempre a gente ali, era um momento, um espaço maior de intimidade e de comunhão com Deus. Mas uma pergunta que sempre a gente ouve quando lê livros sobre, como se fosse receita de oração, por que Jesus tinha necessidade de orar? Ele orava e tinha essa comunhão, ele dizia que o Pai era um e queria que os discípulos aprendessem a orar. Ele ensinava a orar, os discípulos, e eles também queriam aprender. E aqui eu quero apresentar 3 pontos porque Jesus, ele sentia a necessidade de orar. E nós também precisamos orar. Há quem diga que a nossa geração é uma das gerações mais fracas de oração. A gente ora muito pouco. Ora muito pouco. E aqui a gente vai aprender alguns motivos de oração, e especificamente nessa oração sacerdotal. O primeiro motivo que Jesus ele orou porque ele precisava, presta atenção, do versículo 1 ao versículo 5 fala sobre isso. Ele precisava contemplar a glória do seu Pai, a glória de Deus. A oração, parece que a impressão que eu tenho quando Jesus orava, que ele tinha um esvaziamento dele mesmo. E ele começava a querer e buscar sentir a presença e a glória de Deus. A oração dele, ele sempre dizia que o teu nome seja glorificado. Observe o versículo de número 1. Jesus falou essas coisas e levantando os olhos ao céu. A gente vai ver em vários episódios Jesus Cristo, por exemplo, na ressurreição de Lázaro, e ele conversava com o Pai. Eu sei que tu sempre me ouves. Eu estou fazendo isso para que todos saibam dessa nossa intimidade. Parece que a oração, a impressão que eu tenho lendo a Bíblia, e nesses anos de ministério, ela chama a gente para uma comunhão com Deus. Como é que uma pessoa que não lê Bíblia, não tem comunhão com Deus, tem desejo de orar? Parece que isso aí é um pouco fora de ordem. Oração realmente é que para quem conversar com Deus, tem essa intimidade com Ele. E Jesus tinha essa intimidade com o Pai. E ele diz no versículo 1, Pai, é chegada a minha hora, observe que ele estava pronto para a morte, glorifica a teu filho, para que também o filho te glorifique a ti. Assim como me deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, veja o que ele diz, verso 3, que conheçam a ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse. Ele está falando aqui em termos de uma dimensão de eternidade. Antes de toda a criação, seja de principados, de anjos, o que for, ele já tinha desenvolvido a comunhão com o Pai. E aqui nessa oração que ele busca algo da eternidade e fala com o Pai. Os discípulos escutando aquela oração talvez não tinham uma dimensão da compreensão. A gente se ajoelha, a gente aqui nesse momento, você está escutando essa palavra, e a gente vai tentando se aprofundar em intimidade com o Senhor. Aliás, a Bíblia diz que o profeta ele diz assim, Amós, que o Senhor Deus não fará nada sem antes revelar seus segredos. Deus revela segredos. Agora a quem? Aos seus servos, seus profetas. A intimidade de Deus é para aquele que o busca. Então, em primeiro lugar, Jesus precisava de algo. Nessa oração sacerdotal fica bem claro, ele precisava contemplar a glória do Pai. E ele diz mais, a glória que nós tínhamos antes mesmo da fundação do mundo. Essa intimidade profunda a gente vê nesta oração. E chama a atenção dos irmãos. O primeiro motivo presente na oração sacerdotal de Jesus foi buscar a glória de Deus.
Eu posso fazer uma noite de vigília, ou 12 noites de vigília, ou passar a noite todinha de vigília, mas se essa vigília não for para glorificar a Deus, ou for para me encher do eu mesmo, não é válida. Parece que ele está dizendo isso. Ah, foi muito animado, a gente pulou tal, e está valendo, está se alegrando. Mas se não for para glorificar a Deus, eu entendo aqui que Jesus Cristo disse que não vale. Nós tínhamos um momento de comunhão. A oração é a arma mais poderosa que Deus deixou para a sua igreja, irmãos. Ah, você prega, ore, porque na oração Deus vai revelar a pregação. Tudo começa com uma vida desenvolvida de oração. Abraão, a impressão que eu tenho o tempo todo de Abraão, o pai da fé, é que ele tinha uma vida, desenvolveu uma intimidade com Deus, foi chamado amigo de Deus e ele orava o tempo todo. Abraão com a cabeça cheia de preocupações, de sacrificar seu filho, mas ele não perdia o alvo, oração. O que seria orar sem cessar? Ele está na igreja toda hora de joelho, o que seria orar sem cessar? Será que a gente consegue? Você consegue ter o seu primeiro pensamento quando acorda pela manhã, pensar em Deus e começar a dizer a Deus, contar a Deus a história? Você está orando. Você consegue estar no culto louvando uma música bonita, levantando a mão e está contando algo a Deus? De repente, vai ter momento na sua vida, dentro da igreja, na sua comunhão, que você não quer levantar a mão, mas você está numa luta, numa batalha, algum assunto com Deus. E eu não devo imaginar que o estereótipo de uma adoração é quando o irmão pula, dá um pulo, dá um murro, ali está adorando. Não é isso. Vai tratar de intimidade e haverá momentos diferentes na sua vida, e Jesus Cristo dizia isso. A intimidade que nós tínhamos antes. Ora, os discípulos ali no máximo, não sei, 30 anos tal, como é que ele ia entender de uma eternidade de comunhão com Deus? E Deus se revela, e Deus fala. Eu não sei quantos aqui já tiveram experiência de ouvir Deus falar com você, de Deus orientar você, você querer fazer de um jeito e Deus não querer que você faça de jeito. Porque a gente parece que vive ministério para querer agradar as pessoas, e nós temos uma missão. Eu digo isso sobretudo na minha experiência pastoral. Tem uma missão e a gente às vezes está querendo, para agradar de alguma forma, está transferindo aquilo que Deus deu a gente para outro. E Deus deu para você. E Jesus Cristo, ele falava para o discípulo da sua autoridade. Ninguém falava como ele, porque ele tinha realmente autoridade. E por incrível que pareça, ele chama pessoas e busca intimidade com ele. Tem tanta coisa, gente. Tanta coisa para se aprender nessa oração sacerdotal. Eu achei interessante que a oração verdadeira. Você lembra quando Isaías recebeu o chamado dele? O que foi que ele viu? O templo fumaçando. Não lembra daquela fumaça? Os anjos faziam o quê? Kadosh, né? Santo, santo. A glória de Deus ali, naquele momento, ele viu o Senhor. E a gente está na oração, o mau bate-papo está tocando no celular, está conversando com a mocinha de lado, está conversando com o rapaz de lado, não está nem aí para o que está acontecendo dentro do templo. Eu passei uma noite de vigília, será? Será que passou uma noite vigiando mesmo? Ou vigília buscando o Senhor? É claro que ele não vai ficar uma estátua a noite toda, a gente conversa tal, mas às vezes no momento da ministração da palavra, no momento da oração, está lá, a pessoa totalmente desfocado. E Jesus Cristo, na oração dele, ele diz aqui: a oração tem que nos levar a contemplar a glória de Deus. Quando oramos, deixamos de olhar para as circunstâncias ao redor, para focar na presença de Deus. Aí tem aqueles grandes avivalistas, que ele comentava como era a sua vida antes dele pregar, passava semanas de jejum, de oração, buscando Deus, pedindo a Deus uma palavra. Eu estava lembrando de domingo passado, a gente prega, eu estou pregando aqui há mais de 20 anos, 24 anos. Quantas vezes as circunstâncias da vida levam a gente a não refletir como deveríamos refletir, a não estudar o texto como deveríamos estudar. E às vezes a mensagem sai toda certinha com o esboçozinho pronto, mas não saiu aquilo que Deus queria falar com a igreja. Porque nós estamos roborizados, parece que tem que ser aquilo ali. A gente aprendeu, introdução, meio e fim, primeiro ou segundo tópico tal, saiu, foi bonitinho, e a igreja continua vazia sem entender o que Deus quer falar com ela. Porque o Espírito Santo, irmãos,
Ele está presente aqui nessa noite. A gente viu a ministração da irmã Aninha ministrando e tal, e tal, e tal. E a gente precisa entender essa presença. Eu me lembro que eu fazia um programa de rádio e tinha alguém que era mistério, línguas e tal, e tanta coisa e tal, e está aqui e tal. E do nada ele dava uma risada e fez, gostasse de como foi agora. Eu disse, oxe, está diferente isso aí. Parece que tem pessoas querendo manipular as coisas e dizer que é Deus que está falando. Falava em mistério e falava depois do produto que anunciava, compre isso e papapá, e mistério, e depois voltava num grupo, assim, coisa estranha. Onde é que está a glória de Deus? Onde é que está a presença de Deus, se a gente está buscando o Senhor? Aí aqui Jesus Cristo ensina do capítulo 17, de 1 a 5, que nós precisamos buscar a glória de Deus. É verdade que se a gente olhar os problemas, ficamos abatidos, ficamos tristes, e fica mesmo, não tem bom, você fica triste. É possível estar num culto cheio de fogo, cheio de alegria e você triste? É possível. Se a gente ficar pensando nos problemas, lembrando daquela passagem quando Pedro andou sobre as águas, a gente começar a reparar na força do vento, você afunda. E não tem bom. Começou a pensar na força do vento, fulano recebe vitória, cadê a minha, onde é que está a minha? Afunda. E quando a gente procura a glória de Deus, começa a sentir Deus, os problemas aparecem até consumir. Não estou falando de alienação, estou falando de glorificação a Deus, e a glória dele invade de uma tal forma que você se sente seguro, segura, e sabe que Deus já está tomando uma providência naquela situação. Eu sei que tu sempre me ouves, eu não tenho dúvida que o Senhor me ouve quando eu oro, mas eu só estou falando assim para que todos entendam que eu sou um enviado teu e eu estou buscando a tua glória. E quando ele disse tudo sobre Deus, a sua relação com ele, fez, Lázaro, vem agora para fora. Mas primeiro, ele falou de uma intimidade que ele tinha com o Pai. Por que será que as pessoas dizem assim, ninguém falou como esse homem? Esse homem tinha doutores, tinha lá doutores da lei, mas ninguém falava como ele tinha intimidade com Deus. Sabe, irmãos, e quando a intimidade com Deus é diferente. Então, em primeiro lugar, Jesus Cristo, sabe o que ele orava? Para buscar a glória do Pai. Primeiro lugar. Essa vigília, a gente, momento de oração e tal, vamos sacudir, vamos animar para o céu ninguém dormir. Ok, é bom. E até, mas lembre-se que vigília não é piquenique. Já ouviu essa expressão? É importante a gente ter aquele momento, mas não é isso. Pode ser até de criança, pode ser de adolescente, pode ser de jovem, mas além de tudo tem que ter toda essa alegria que contagia, é normal. Eu já também tive essa idade, mas tem que lembrar que esse é um momento individual também, apesar da gente estar na coletividade, de buscar a presença de Deus. Se não, você sai aqui, como foi? Foi massa, meu irmão. A galera estava animada, foi bom demais. Só isso. E onde está a glória de Deus na minha vida e na sua vida também? Quem está compreendendo, pode dizer amém, irmão, assim? Estão ligados nisso aí? Ah, como foi lindo. Lindo é Jesus. Já ouviu essa expressão? Jesus é lindo. Então, do versículo 1 ao versículo 1, ele nem está explicando nada do discípulo, ele só está buscando uma intimidade com o Pai. Aí fala de um Wesley, um dos grandes avivalistas, que ele ia orar, pode esquecer o tempo. Vou dizer nas minhas palavras, como se fosse para ele preparar um sermão para pregar na igreja dele, 1 hora. Vamos dizer que ele preparou um sermão em 1 hora. O sermão ele preparou em 1 hora. Vamos lá. Mas sabe quantas horas ele passou orando? O dia, a semana inteira, para aquele sermão que ele fez o esboço depois. O Espírito Santo dizer o que quer falar com a igreja. Porque uma coisa é que você quer falar e já está tudo certinho. É claro que você deve ter orado. Outra coisa é você querer a glória de Deus na vida da igreja, na vida da congregação. Então, o primeiro motivo que Jesus Cristo orou. Aí faz uma pergunta. Ficamos abatidos e tristes a gente ficar pensando nos problemas do Diácono Charles. Mas se a gente fixar em Jesus, recebemos ânimo. E eu faço uma pergunta, você gostaria de nesta vigília contemplar a glória de Deus?
Você lembra o que foi que Pedro disse quando no Monte da Transfiguração? O que foi que Pedro viu? Quando ele viu a pessoa de Elias, de Moisés, Jesus Cristo, foi o que ele disse: façamos uma tenda, ou 3 tendas, não para o Senhor, mas ele pensou nele, porque ele viu a glória, ele ficou tão extasiado com o que ele viu, que ele esqueceu de si. E a minha oração é que essa experiência seja de cada um individual. Mas se a gente vê, quem que vai, aquela coleguinha minha, aquela menina, vai ser uma noite todo dia de conversa. Aí, meu irmão, não alcançou o objetivo não. Eu sei que talvez pode ser até um pouco duro a gente falando assim: pastor, ficar a noite, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o nosso objetivo aqui é que o nome do Senhor seja glorificado através da nossa vida. Deixa eu pensar em um segundo momento. Eu falei no primeiro que Jesus orou para contemplar a glória de Deus. Segundo lugar, por que Jesus orou? Preste atenção aí. Ele orou para que seus discípulos estivessem firmados na palavra. Coisa boa é o discípulo firmado aonde? Na palavra. Está aqui do verso 6 a 17, é um pouco longo. Você vai ver o tempo todo. O 17, por exemplo, ele diz assim: santifica na verdade, a tua palavra é o quê? A verdade. Santifica, que nós possamos estar na palavra, porque quando a gente está na palavra, irmãos, a nossa vida modifica, muda, é transformado pelo poder da palavra de Deus. E aqui ele fala sobre isso do verso 6 ao verso 17. A pessoa do Senhor Jesus revela a palavra de Deus. João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era o quê? Era Deus, a palavra. Então você glorifica a Deus, está firmado na palavra. Aí, meu irmão, vem chuva, vem vento, vem tudo para querer derrubar, mas você está firmado aonde? Na palavra. E o maior esforço dos pastores é que a igreja do Senhor não viva de oba-oba. Tem ministério hoje que é só pancadão, nem louvorzão é mais, é pancadão. Vem para cá que aqui é... E a palavra? E a mensagem? E a fundamentação? Sabe o que você vai ver? Não, aqui pode tudo, o camarada vai de bermuda, o cara vai de camisa, vai todo rasgado ali. E a reverência? Eu não estou querendo ser aqui, dizer assim, vamos dizer, ortodoxo, sabe? Ou pessoas que estão falando ortodoxia, o mecanismo. Não é isso que eu estou falando, não. Ser uma adoração mecânica. A pessoa tem que se soltar, tal, mas tem cuidado com isso, porque aqui eu percebo que Jesus orou para que seus discípulos estivessem firmados na palavra. Por isso Jesus pede tanto a Deus que sua palavra permaneça em seus discípulos. Percebe isso no capítulo de número 15? Se você permanecer em mim, minha palavra permanecer em vós, você peça o que quiser, que vai ser dado. Tem que permanecer na palavra. Não foste vós que escolheste a mim, pelo contrário, eu escolhi a vós, e vos nomeei para que vades de fruto, e o vosso fruto permaneça. Mas sabe quando é que vai permanecer? Quando a gente estiver firmado na palavra. Conhece pessoas que, o culto foi uma bênção, eu vi o céu descer, o céu se abriu, eu estou tão crente, só naquele momento, quando sai da igreja, no outro dia, não guardou a palavra. Parece que o passarinho comeu a ave do céu, comeu a palavra e não ficou dentro do seu coração. Já está enfraquecido no outro dia. Então Jesus Cristo orava para a glória do Pai, e ele orava para que seus discípulos se firmassem na palavra. Deixa eu ler aqui. Sabia que o poder de suas palavras vai ecoar nos corações de seus seguidores por gerações e gerações. Ele tinha certeza de que se partisse de volta para a glória celestial, suas palavras continuariam atuando na terra e nos corações. Lembra do capítulo 14? Não se turbe o vosso, credes em quem? Em Deus, credes também em mim. Ele sabia que vinha, na linguagem de hoje, tromba, problemas sérios, mas se ele estivesse firmado na palavra, nada ia tirar aquele homem. Tem pessoas hoje que vivem escolhendo a igreja, essa igreja não gosta de, vai para um, vai para outro, vai para um, vai para outro, nunca se firma, porque não está mais olhando na palavra. Na palavra, quando a gente se firma na palavra, pode vir o que vier. Você está ali na palavra do Senhor, e ele sabia que a mensagem
Por isso que ele pregava tanto, sempre que a palavra dele tinha um efeito, não só o efeito ali, mas o efeito eterno. Ela iria ecoar no coração dele. Então, toda a tentativa de Jesus Cristo com seus discípulos nesses 3 anos era ensinar a verdade. Ele dava por parábolas e chegava num lugar secreto e conversava com seus discípulos. Deixa eu ver se eu troco em miúdo, para não ficar falando. Sabe o que é que a gente precisa? Ver a glória de Deus e firmar na palavra. Sabe o que acontece com a geração de hoje? Superficialidade, não tem mais a palavra. Parece que a palavra já não tem mais. Olha, tem um autor, Celebrando a Disciplina, um livro, que ele fala que nós vivemos num tempo da superficialidade, porque já não tem mais raízes, já não tem profundeza da palavra. Orar não é somente falar com Deus. Jesus ensinou isso na oração sacerdotal. E sim conversar com Ele. Qual é a diferença de falar e dialogar? Diálogo entre 2 pessoas trocando. É o Espírito Santo falando e você conversando com Ele. Porque o que é que diz Romanos? Que Ele nos ensina a orar. Se Ele está ensinando é porque nós estamos recebendo instrução de Deus. E essa oração vai fluindo do nosso coração, porque nós estamos nessa intimidade com Deus. A glória dele, agora tudo isso, se tivermos na palavra. Do versículo 6 ao versículo 17, e ficar extenso, eu leio versículo por versículo, mas o resumo é esse, está na palavra. Então aqui ele diz assim, quem conversa com Deus em oração, sempre fala as suas palavras. Vamos lá. Você acha sinceramente que aquela Ana, quando estava no templo, aquela história de Ana, ela orou sem falar com Deus, ela conversava com Deus. É diferente. A Bíblia diz que Moisés, ele conversava com Deus no monte, como se estivesse conversando com alguém face a face. E a oração, Senhor, nosso Deus, nosso Pai, que está lá no mais alto do céu, parece que nem tem comunhão com Deus. Torna-se uma oração até bonita, mecânica. A oração tem que buscar a glória de Deus, a oração tem que buscar fundamentação, consistência na palavra do Senhor. É o segundo ponto, só tem mais um para concluir, mas eu ainda queria falar como Jesus Cristo orou para que seus discípulos estivessem firmados na palavra. Então aqui a ideia da oração não somente falar com Deus, mas é conversar com Ele. Há uma diferença você falar, parece mais um monólogo do que dialogar, trocar ideias, conversar com Deus. O que é que vocês acham de, a gente fala isso muito, candidato a batismo? De Filipe, quando foi evangelizar aquele superintendente. Ele estava numa missão, era até arrebatado de um lugar para o outro. Vocês acham que aquilo era como? Eu acho que eu vou evangelizar aquele. Ele disse que acha, o Espírito Santo assim, corre e vai acompanhar aquele ali, corre. Você percebe? Não só ele, aquele homem que orava, é aquele homem que ouvia Deus. Então oração é para a glória de Deus, mas oração também é comunicação e diálogo com Deus. Não é só blá, 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 orei a noite toda, você ouviu Deus a noite toda, você só falou com Ele. Entendeu? É ouvir Deus. Agora essa dimensão de oração traz uma profundidade muito grande. O que foi que Deus falou comigo durante essa vigília? O que é que Deus está falando comigo? Primeiro que preciso tudo fazer para a glória dEle, porque a gente quer aplausos, a gente quer ser massageado, o nosso ego, ninguém nem lembra mais de mim. É um processo isso, até amadurecer. Eu fui rejeitado naquela comunidade, todo mundo me desprezou. Queridos irmãos, eu queria ver quem é que foi, ou quem hoje pode dizer que foi mais desprezado por Jesus Cristo, como ele foi pelos judeus, pelo seu povo. Quem olhava para ele não desejava. Homem rejeitado, a Bíblia fala sobre isso. Hoje uma coisinha desse tamanho, a gente, é tanto sacrifício, é tanta luta. Irmãos, mais luta passou Jesus Cristo. Eu estava pregando domingo, o Espírito Santo falou isso no meu coração. Olha, o coral se esforçou. Ai, que tanto sacrifício, isso é nada. O Espírito Santo, sacrifício, foi o meu filho por eles. Para eles estar cantando hoje, eu dei minha vida a eles. Percebe a profundidade? Porque a gente fica tão vítima, a gente fica tão pequenininho, que pena. Mas crente bem, sabe, sem maturidade, qualquer coisa, e não consegue aprender a importância. Eu vou dizer uma coisa aos irmãos aqui, não pense que eu estou puxando para
a minha missão, meu chamado, não. Pastor é diferente. Não é porque ele é melhor, não, porque é um pastor chamado. E às vezes a gente, o que foi que é uma conversa, talvez eu não vou entrar na profundidade, Esaú e Jacó. O que era de Esaú não valorizava muito, não. Pega aí, Jacó. Entendeu? A Bíblia chega a dizer que ele desprezou o que Deus deu a ele. Eu tenho meus limites em muitas coisas e peço a Deus que Ele me dê sabedoria na minha missão pastoral. Na minha missão como líder, eu sei que Deus vai levantar outros e outros, talvez pense muito diferente. Mas não era fácil a missão de Jesus Cristo, Ele sabia disso. E queria que seus discípulos fossem amadurecidos, não porque passou uma noite com Ele de vigília, mas porque tinha intimidade com Ele. A intimidade levaria Ele longe. Queridos irmãos, preste atenção, quem conversa com Deus em oração é forte. Não estou dizendo quem fala não, quem conversa. Você não está conversando com alguém que está bem perto, pensa que ninguém está vendo, está todo mundo vendo, toda a torcida todinha do Flamengo está vendo, e a gente pensa que não. E você deve ter esse cochichinho com Deus, porque senão a sua vigília vai ser vazia e sem sentido. Foi bom demais, passei a noite do teu lado, e é bom a gente estar junto com a gente gosta, mas o negócio é muito mais profundo, sabe, irmãos? E eu não queria fazer isso para agradar A nem B. É o meu sentimento quando eu vejo essa oração sacerdotal. Primeiro Jesus buscava a glória do Pai, mas depois ele queria ter um grupo de discípulos forte, e ele só vê essa força se tivesse consistência na palavra. Santifica na verdade, a tua palavra é verdade. Orou para ter comunhão com o Pai, queria ver a glória dele de todo jeito. Se ele não visse a glória, lembra que Moisés disse assim: olha, se o Senhor não for comigo, eu não saio desse lugar. Lembra disso ou não? O que foi que Deus disse a Moisés, depois da rebelião do povo? Vou mandar um anjo. Aí Moisés fez: não queria sair daqui sem o Senhor não quero com anjo nada, sem a tua presença eu não quero sair desse lugar. Aí ele disse: tá bom, Moisés, eu vou contigo e a minha presença te dará descanso. Para quem está cansado aqui, cansado das lutas, a presença de Deus, quando a gente ora, dá descanso a gente. Percebe isso? Dá descanso. Agora esse grau, nós precisamos buscar isso, de glorificar o nome do Senhor e de estar firmado na palavra. Não é possível que a gente não entenda do capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus, que a gente fala tanto sobre isso, Sermão do Monte, o maior discurso de Jesus Cristo. No final ele diz: vocês ouviram tudo que eu disse? Quem ouviu e colocar em prática, eu vou comparar ele a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. A gente está careca de saber disso. Mas quem ouve e não põe em prática, ele é comparado a alguém que está na areia. Você vai ver o que vai acontecer na areia. De vez em quando eu lamento. Hoje eu estava conversando com o diácono Paulo, a gente conversou bastante, e a gente lembrando de algumas situações de pessoas hoje que parecia que era o maior fogo, hoje está caído, porque era afirmado em elogio, em tapinha nas costas, em amassagear o ego. Pessoas que adoram, não vivem sem um elogio, e parece que ministério é batalha, é oração, é sacrifício. Eu estava vendo o doutor Messias Anacleto, como devemos orar. Ele fala, ele fez: para orar a gente tem que buscar a sós e um conhecimento pessoal com Deus. Você orou, irmão? Acabei de orar, continua com ódio do irmão. Acabei de orar, continua com raiva da irmã. Acabei de orar, mas não obedece à mãe de jeito nenhum. Que comunhão a gente desenvolveu? Qual foi o crescimento nosso em oração? E eu estou dizendo isso porque todos nós precisamos melhorar. Você que está em casa assistindo, está pegando essa primeira parte, não é a questão de passar uma noite. Se a gente passar 2 minutos com Jesus Cristo, cresce mais do que uma noite inteira, porque a gente não vai esquecer isso nunca. Então, em primeiro lugar, ele orou porque ele precisava dessa glória de Deus. Ele orou também porque ele precisava ver os seus discípulos firmados na palavra. Quando falamos a palavra do fundo do coração, ele diz, porque a boca fala do que o coração está cheio. A palavra de Deus está gravada no seu coração. Deixa a palavra de Deus marcar a sua vida para sempre. Vai marcar a sua vida para sempre, quando Deus falar conosco.
Você lembra que a gente comentou agora no culto da ressurreição, o caminho de Emaús? O que acontecia com o coração do discípulo fervia. Se você ouve a palavra, está aqui, não ferve nada dentro de você, tem que ter cuidado com isso. Há desejo de conhecer mais sobre Deus. Eu tenho me esforçado, e eu digo aos irmãos que não é fácil. Por isso que alguém diz que oração dá trabalho. Eu me lembro que fui para um acampamento lá em Maria Farinha com os irmãos, e a gente passou a noite toda dando esse estudo. Tem gente que acha que oração é fácil. Por que você acha que dá trabalho, oração? Eu sempre digo que oração não é o culto das multidões. Eu tenho visto nas quarta-feiras, eu tenho visto no culto matinal, e tenho visto isso até em vigílias também. Mas eu queria concluir. Em primeiro lugar, ele orou para a glória de Deus invadir a sua vida. Ele, sendo Jesus, precisava disso. Ele orou também pedindo a Deus que seus discípulos se firmassem na palavra. Em terceiro lugar, ele orou porque desejava formar discípulos e enviá-los para fazer a obra. O enviado dele tem que estar firmado na palavra dele. Como é que alguém pode falar de salvação, de alegria do céu, sem ter experiência com ele? Então o terceiro ponto é esse. Ele orou porque desejava enviar aqueles discípulos para a sua obra. De 18 a 20, veja o 18. Assim como tu enviaste ao mundo, também eu os enviei o quê? Todo esse preparo, gente, é para enviar. Está aqui, olha, Jesus dizendo isso, ó, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei o quê? Ao mundo. Você sabia, adolescente, que Deus quer enviar você ao mundo, lá da tua escola, da tua faculdade? Está enviando você lá no mundo, na igreja não, é o mundo. E como é que a gente vai ser enviado se a gente não tem comunhão com a glória de Deus, nem tem comunhão com a palavra, nem está firmado na palavra? Sabe o que vai acontecer? O mundo vai influenciar a gente. Você vai sair de lá parecidinho com o mundo. Eu nunca esqueço, em 1988 eu fazia o curso de letras na Unicap, 1988. E apareceu uns colegas, a gente tinha um culto, dois semestres de teologia, e a gente fez umas equipes e tal, quem era evangélico, quem era candomblé, quem era católico e tal, e eu fiz uma equipe de evangélicos. Ele fez, ó, eu sou evangélico, mas não quero entrar nessa equipe não, porque eu não quero que o pessoal fique sabendo que eu sou evangélico. Eu nunca mais esqueci isso. Por quê? Porque aqui o papo é outro, a gente não pode entender-se, vão ficar escarnecendo da gente, e eu não quero que eles saibam que eu sou evangélico. Você sabia que acontece muito isso? Tem pessoas que passam pela faculdade, passam pelo colégio, ninguém ainda sabe, faz parte do serviço secreto do céu, porque ninguém sabe que é crente não. E Jesus diz que todo esse preparo, diácono Charles, diácono Cristiano, é para enviar você. Quando você souber a glória dele, glorificar ele, quando estiver firmado na palavra, você está preparado para seguir a missão. E já concluindo, um dos maiores motivos da oração sacerdotal, um dos maiores motivos da vigília de oração para a igreja, é certamente o clamor de um pastor ou de um líder espiritual para ajudar na obra de Deus, é que as pessoas devem fazer aquela oração de Cristo, quando ele viu a seara é grande, poucos são os trabalhadores, rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie trabalhadores para a sua seara. Porque na verdade a seara é grande e os cefeiros. As igrejas estão lotadas, agora pergunta quem vai ganhar alma. Cefeiro para ganhar alma. Sabia que, eu nunca esqueço, eu estava na primeira igreja batista do Recife, tem um pastor lá, pastor Joel, outros pastores. Aí fez assim, se eu perguntar aqui na Conda da Boa Vista quem é crente, vai todo mundo levantar a mão. Quem crê em Jesus? Agora pergunta quem está seguindo ele. E dos que está seguindo, pergunta quem está fazendo a obra dele. Parece que o funil vai apertando. Por que você acha que Jesus disse que a porta é estreita? É estreita, é estreita. A larga, ó. Está os templos lotados, a igreja cheia. Essa igreja é muito cheia. Cuidado. Porque tem a diferença de crescimento e inchar. Você sabe disso, não sabe? Não cresce não, inchou. Então esse é um dos motivos maiores de Jesus Cristo, é que a igreja dele fosse proclamadora. Ele quer enviar. Como tu enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo.
Embora Jesus sabia que eles não são do mundo, como também do mundo eu não sou. Mas eu estou enviando. E sabe o que acontece? Ovelha querendo ficar parecida com o mundo. Para não ser... Com o meu nome, tem um nome já. Teve até um rejeitado, com o meu nome. Cancelado. O medo de ser cancelado é grande. Aí aplaude coisa que nem poderia estar ali junto. Para ficar parecida. Ai, como meu filho é moderno. Cuidado. Cuidado, grande vai ser a tua surpresa já já. Porque aquele colega que fazia comigo, parte da equipe, ele disse assim para mim: meu pai pensa que eu vou continuar. Vou nada. Não vou continuar. Continuar na igreja. Agora eu estou na universidade, agora é meu mundo. E tem coisa que não cabe eu dizer o que ele falou. Vivia aprisionado porque meu pai e minha mãe me levavam tal, mas agora não. Pode ter certeza que eu escutei isso. Em 1988. E ele se desviou mesmo. Pintou o cabelo, botou brinco e tal. Ficou uma verdadeira menina lá. Afastou-se do caminho do Senhor. Então, a questão é essa. Jesus orou, a oração sacerdotal. Não sei se você sabia disso, mas você pode prestar atenção. Para a glória de Deus, ele orou para que os discípulos estivessem firmados na palavra. Ele orou para enviar os seus discípulos. A seara é grande e poucos são os trabalhadores. E agora eu queria encerrar, passar a palavra 12h25, mas antes, o dono da igreja, quem é o dono da igreja? Você sabe quem é? Jesus é o dono da igreja. E ele confia a igreja a alguém, ele coloca alguém ali para ficar representando. Talvez vocês nem saibam isso. Não é que ele seja mais importante não, que está representando. Eu sempre acreditei nisso. E ele coloca e ele tira. Você está precisando de pessoas para ajudar no ministério? Eu diria que sim, eu estou precisando. Porque você já notou que tem pessoas que têm determinada programação que não vai nela? Não vai. Porque tem o seu lugar marcado e tal. Mas isso aí é outro assunto para outra hora. E Jesus orou, concluindo, para que os discípulos, para revelar a vontade de Deus na vida dele, que a vontade dele é soberana. O que vai prevalecer não é a vontade do homem, é a vontade de Deus, ela é soberana. Veja aí o versículo 24. Versículo 24, 17 e 24. É de 24 a 26. Pai, aqueles que me deste, eu quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória, que tu me deste. Porque tu me has amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu enviaste a mim. Versículo 26. E eu lhe fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais ainda, para que o amor com que me tens amado seja neles e neles e eu neles esteja. Dá para perceber que Jesus Cristo quer é algo diferente. Ele tinha muitos seguidores, mas você sabe também que lá em João fala que muitos desistiram porque o discurso era pesado. Hoje muitas pessoas procuram uma igreja mais maneira. Mas não é um cara mais pesado, não. Ali é bom porque ali o pessoal fica mais à vontade. Cuidado com isso, varão. Olha de onde tu bebeste, tu aprendesse. E onde é que tu estás. E finalmente, Jesus orou para revelar essa vontade soberana. Uma dúvida pairava sobre as mentes dos discípulos. Como seria a vida deles sem Jesus? Já que ele estava se despedindo. O próprio Senhor também estava preocupado com isso, porque não queria abandoná-los, embora precisasse partir. Então seus discípulos precisavam conhecer a vontade de Deus para as suas vidas. Além de conhecer a vontade de Deus, os discípulos precisavam conhecer o poder do nome de Jesus e manifestar esse poder, como está no versículo de número 26. Sabe o que é minha oração? A gente tem tanta coisa boa está acontecendo aqui. É um milagre a gente ver nossos filhos aqui na casa do Senhor. Mas querer ensinar mais. Querer ensinar mais a seus filhos. E a gente tem essa responsabilidade. Eu amava quando a minha igreja era adolescente e tinha vigília. Eu gostava, porque eu tenho um grupo. E isso faz parte da característica do adolescente. Todo mundo sabe disso.
Eles trabalham no rebanho. De jovens, adolescentes, gostar juntinho um do outro. E também tem isso. Mas eu fui para certa vigília e nunca mais esqueci disso. O pastor me chamou a atenção. Disse assim: por que vocês estão aqui nessa vigília? Eu sei que vocês vão ter momento de recreação, vai ter piquenique, acampamento, mas aqui é uma vigília. E sabe qual é a minha missão hoje? É ensinar a verdade de Deus para vocês. Para que vocês cresçam. Cresçam em amor, cresçam na comunhão, mas cresçam acima de tudo no conhecimento de Deus.